tempo? Meia hora? Um pouco mais? Oi pessoal, nós estamos ao vivo neste momento, ótimo dia, ótimo domingo a todos que estão acompanhando. Pela voz vocês já conhecem, mas hoje eu estou com uma parceira diferente de trabalho aqui, diferente para alguns, né? A Eliane Carnelucci, tudo bem? Tudo bom, que bom estar aqui com você. Pois é, nesse novo espaço, nós já estivemos juntas em outros espaços, mas aqui na rede é a primeira vez que nós vamos fazer esse material. Quero cumprimentar em especial também quem vai nos acompanhar pelas páginas dos jornais Hoje News e o Paraná, quem vai me acompanhar na timeline, na time da Eliane e de todos que estão aqui. Eu vou falar todos porque vocês vão ver que nós estamos cercados. A internet em Toledo às vezes nos faz sofrer violentamente, mas tem um moço aqui também que é culpado pela internet, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E nós gostaríamos que vocês pudessem compartilhar, o vídeo é bacana, tem tanto conhecimento aqui na sala que não sei se a internet vai dar conta, viu? Compartilha aí para que essa informação chegue a outras pessoas, a outras cidades, a outros países, a outros povos, para que a gente possa ter essa linda oportunidade. Eliane, primeiro muito obrigada por compartilhar esse trabalho e nós temos aí uma missão pela frente, né? É verdade, estamos trabalhando aí para divulgar essa programação que vai ter agora no Dia Internacional da Mãe Terra, que a Caína está fazendo, assim, com várias atividades e que a gente está aqui com algumas pessoas que vão se somar, que vão estar conosco aí a partir do dia 18, né, na quarta-feira, que é a doutora Eleonor Luzes, que está aqui com a gente. Então vamos ter também o lançamento do livro do seu Marcelo Gondim e da dona Moema Vieser, também integrando a programação, o show da Marina Elali, também a meditação do Animal do Poder com a Tânia Rainha. E estamos aqui se somando para divulgar esse grande evento. Tem a festa também, o festival, o Nature Festival, que também vai ter a presença de índios e principalmente assim muitos jovens, né, se divertindo, se integrando nesse espírito de família, nesse espírito de amor, que é um trabalho muito forte da Caína nesse sentido assim de reencontro, de reintegração, de encontro pessoal e também com a natureza, que é um trabalho muito bonito e que a gente vai poder colocar um pouquinho na prática nesses dias aí. Que legal. Olha, agora eu vou assumir aqui o comando da câmera e a Eliane, nós juntas vamos conduzir para que vocês consigam conhecer. Para quem já conhece, acompanha na internet, através de livros, publicações. Sei que tem muitas cientistas que vão nos acompanhar, seja agora ou posterior. O vídeo vai ficar disponível na timeline, será divulgado em outros meios também. A Eliane então vai apresentar para nós agora. Aliás, hoje nós somos os visitantes, nós estamos na residência do Dr. Marcelo e também da Moema, querida Moema, amiga de muitos anos e de muitas caminhadas. Hoje nos receberam aqui nesse domingo, né? Quase hora do almoço, tem gente já no churrasco, nós estamos aqui compartilhando conhecimento. Então, a Eliane agora vai conduzir a primeira parte da entrevista e nós vamos juntas tentar mostrar para vocês um pouco desse conhecimento do que a humanidade pode ter acesso nesse momento, que pode ser a chave tão importante para essas grandes mudanças que nós estamos vivendo. Tem até um uau na sala que vocês vão conhecer, coisa mais linda, mais fofa desse planeta. Então, compartilhe essa live, por favor, se você puder, para nos ajudar a ampliar esse trabalho. É jornalismo comunitário também, é jornalismo solidário, e nós hoje temos a oportunidade de estar aqui e compartilhar com você parte dessa vivência. Vamos lá, Eliane? Vamos lá, então. Então eu vou trocar aqui a câmera para que vocês possam ver a nossa sala. Olha que sala linda, né? Cheia de conhecimento. Pois bem, vamos lá então? Vou começar apresentando a doutora Leonora. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que a senhora vai mostrar nesse período que a senhora vai estar aqui conosco, participando dessa programação. Bom, eu criei aqui no Brasil a ciência do início da vida. A ciência do início da vida é um somatório de muitos conhecimentos, de muitas áreas, mas sobretudo a coisa que eu quero muito enfatizar é que a maioria do que se compõe, que são milhares de livros literalmente, a tese sobre isso está disponível gratuitamente na internet, tem muita informação, e a ideia é descobrir, falar sobre essas coisas que já desde os anos 50, nas tradições, há milhares de anos, sabe? Da importância do preparo de um homem e de uma mulher para que eles possam vir a conceber uma criança em plenitude.
O que eu digo em plenitude é, se essa concepção for auspiciosa, se esses pais se prepararem, limparem todas as feridas que tinham quando criança, na sua ancestralidade, já que hoje se sabe que o DNA é um código de linguagem escrita, que fala 95% dele, que eles chamavam de lixo, justamente tem todas as informações biográficas da biografia da gente, já foi deduzido até o sânscrito, lá atrás. Então nós podemos, por causa da epigenética, que foi criada em 1960, nós podemos escrever cartas para destruir interdições na nossa vida, porque nós podemos mudar nosso DNA. Então, com isso, mudando o DNA, mudando as histórias traumáticas, não há de ser clichê. Entender que a gestação é o momento mais importante da história da Terra. E a história da Terra, ela na verdade é a história de como fomos gestados, como fomos concebidos. É uma onda fractal que se repete a vida inteira. Por exemplo, se você quer saber se a sua gestação foi desejada, vê qual é aquele mês do ano que tudo de bom na tua vida acontece. Foi desejada. Mas em compensação, se tem um mêsinho do ano que é onde tudo de ruim acontece, olha a onda fractal voltando, não foi desejada. Mas dá para mudar. Existem técnicas hoje, como o renascimento do Or, já existiam essas técnicas lá no Oriente há milhares de anos, mas aqui no Ocidente existe desde os anos 70 a técnica do Or, que dá para você destruir os neuropeptídeos. Sempre se foi enfocado tudo que é tudo na nossa cabeça, né? Nossa cabeça nessa história tem muito pouco a ver com o que a gente atrai para a gente de dificuldade. O que a gente sofre? O que na verdade tem a ver é a repetição dos neuropeptídeos, que são moléculas de emoção descobertas pela Candace Pert. E ela, que é canadense, ela foi descobrir que logo nas primeiras semanas seus neurônios fabricam esses neuropeptídeos, que ficam pelo seu corpo inteiro a vida inteira, até que você acesse pela respiração e libere. E aí você vai ter uma saúde incrível, porque já muitos epidemiologistas, basicamente na Escandinávia, Inglaterra, Holanda, descobriram que todas as doenças, a estrutura fundamental, assim, o pilar básico, foi colocado durante a concepção, gestação, parto. E esse parto, nós aqui no Brasil temos a maior incidência de cesárea, que é o parto mais violento que tem. Então, e que não dá, que é aquela coisa, alguém que tem um cachorro, vai botar o cachorro para ir numa pet shop, todo dia, todo mundo fala assim, acho que maldade. Mas por que eu levo a mulher para parir no hospital? Isso só começou a acontecer em 1957, por muitas armações da indústria farmacêutica. E isso foi acontecendo na Argentina, Chile, nos anos 70, na América Central nos anos 80, a maior parte das parteiras foram assassinadas. Esse mesmo fato aconteceu durante a Idade Média, quando havia interesse de guerra. Por quê? Se eu pegar uma pessoa que foi concebida conscientemente, que mãe quando estava gestando, porque lembra daquela história do Michelangelo? Quando ele fez o Davi, ele pediu parla, mas o Davi não falou. E o que ele fez? Com a fúria que ele ficou, ele pegou o cisel e quebrou o dedo. Então, eu sempre costumo dizer, quando uma mulher está gestando, está fazendo o que o Michelangelo não conseguiu. Simples assim. É a saúde para o resto da vida. A saúde psíquica, mental, espiritual. E o que está acontecendo? Depois do ano 2000, que criança começou a ser considerada nesse planeta,
Depois desse ano 2000, está sendo fotografado pelo mundo, há vários documentos mostrando que essas crianças nascem com 50% do cérebro, enquanto nós temos 35%. Essas crianças nascem com capacidades paranormais incríveis, capacidade de cura, de tudo. Mas, quando essa mulher está aleitando, né? Teve aquela história de se é da Nestlé é bom, né? E isso foi uma campanha lá dos anos 40, e muitas e muitas gerações não foram aleitadas. Em verdade, aleitamento materno não existe desde o Egito. Começou a acontecer agora. E esse leite, nos primeiros 7 dias que tem o colostro, é a maior bem-vinda que se pode fazer à Terra. Os seres vêm de outros níveis e eles vão receber aquilo que vai juntar para sempre o caminho na Terra. Depois disso, o leite cura tudo. Com leite materno você cura até conjuntivite de outra pessoa. Você cura dor no ouvido. Você cura um monte de coisa. Uma criança, você está num ambiente ruim, se a mãe ungir leite aqui na criança, aqui, ela não, pode ter as pessoas brigando, pode ter acontecido o que for, a criança não terá cólica, não vai ter problema de sono. Então, o leite materno não é à toa que a gente está na Via Láctea. Podia ser via qualquer outra coisa. Mas olha que incrível a palavra, que é a palavra que determina a minha capacidade de ser generosa, a minha capacidade de ser humano é filhote por 3 anos. E não é estranho, porque o leão é 2, o elefante são 4. Mas no primeiro ano é que a criança anda, no segundo ano a criança desenvolve 500 palavras. E no terceiro ano a criança é capaz de desenvolver a noção de sua própria existência. É aí que ela consegue dizer eu e que ela começa a ter memória. Que mesmo que haja uma desgraça qualquer, uma criança sobrevive. Antes não sobrevive. Então, a gente pensa assim, ué, que coisa estranha. Se um velhinho não anda, se um velhinho não fala, e se um velhinho não tem capacidade de memória, nós colocamos um cuidador 24 horas. No entanto, uma criança que nunca soube nada, que a única coisa que ela sente cheiro é a mãe, o único cheiro que ela reconhece, o coração da mãe tem um som único, nenhum coração tem o mesmo som. Tudo que a criança conhece como mundo, as pessoas vão e abduzem a criança para um mundo que ela não tem nenhuma referência. Então, está na hora de mudarmos. E isso é a maior garantia de paz para sempre. Essas crianças, eu tenho acompanhado há muito mais de 20 anos, elas nunca se envolvem em droga, elas não se envolvem em agressão, elas não são competitivas, elas são colaboradoras, elas têm uma inteligência muito superior, muitas capacidades, mas, sobretudo, é incabível, completamente descabido para elas que alguém agrida alguém. Então, a gente pode dizer que essa é a fórmula da paz na Terra, definitivamente. E se não teve essa preparação toda? Sempre dá para resolver. Como resolver? Como? Por quê? A natureza é genial. São bilhões de anos de sofisticação. Então, eu não tive isso. Eu tive um trauma daquilo. Aconteceu alguma coisa horrorosa. Me separaram. Eu fui adotada. Não sei quem foi minha mãe. Foi um abandono absurdo. Aí você tem a técnica do renascimento, que você simplesmente respira como um bebê e o teu eu superior vai trazendo todos os fatos. E aí você tem depois uma vivência de uma extrema felicidade e aí nunca mais. E vai parar com aquela história da psicologia que vai, que volta, que tem recaída, que não sei mais o que. Não. Se eu destruir os neurônios, que são as moléculas da emoção negativa, que a Candace Pert descobriu, eu destruo, e com o renascimento eu destruo. E não precisa muito tempo. Você faz em torno de 10, 15 sessões e depois você aprende a fazer sozinho. Você pode fazer até com um parente seu. Então, podemos estender
a liberdade. Porque, na verdade, as dores que passamos na nossa infância, até mais ou menos com 5 anos de idade, determinam as dores da vida inteira. Nós só repetimos. Tudo é memória. Se a gente mudar essa memória, nós adquirimos de fato o que seja liberdade. Muito bem. Depois a gente volta a conversar um pouquinho mais com a doutora Leonora, vamos conversar um pouquinho com a dona Moema, seu Marcelo, e vamos nos falar um pouquinho sobre o livro que vai ser lançado agora no dia 20, um pouquinho antes do show da Marina Elália, lá no Teatro Municipal. Dona Moema, o que é? Conta um pouquinho para nós a história desse livro e do que ele trata. Então, estou aqui com a versão original, ainda não saiu da gráfica, né? Mas para sexta-feira no show a gente vai ter a alegria de poder estar lançando um livro que é fruto de 4 anos, mais de 4 anos de pesquisa, né? E redação, confrontando com muitos trabalhos que já existem sobre o maior genocídio da história da humanidade que aconteceu no nosso continente, de sul a norte, né? E sobre o qual pouco se fala. Geralmente a gente consegue saber algo dos povos originários do próprio país, mas essa visão, né, do que foi esse movimento, né, que veio da Europa para cá, é conhecido realmente de poucas pessoas. E, geralmente os livros que foram publicados foram livros mais para a academia. E a nossa vontade é que esse livro possa chegar na mão de adolescentes, né, de pessoas que estão fazendo trabalho popular, de lideranças indígenas, de instituições que apoiam a causa indígena. É muito importante que se saiba o que aconteceu. E quando a gente fala em genocídio, em holocausto, logo vem à mente a questão dos judeus, que foram mais ou menos 6 milhões, né, que desapareceram. E com os dados que nós tivemos, foram mais de 70 milhões que desapareceram desse território que hoje se chama o continente das Américas, né? Então nós nos limitamos a 5 regiões porque era demais, né? Então trabalhamos desde quando Cristóvão Colombo chegou no Caribe e rapidamente, literalmente foi o extermínio dos taínos, né, que povoavam essa região. De lá a gente trabalhou sobre os indígenas do México, né, Centro-América, também pelos espanhóis, depois nos Andes centrais, né, que corresponde aí a Bolívia, Equador e Peru, e aí viemos para o Brasil, né, que foi então colonizado pelos portugueses, e finalmente os Estados Unidos, que foi colonizado pelos ingleses. E são, como é que eu diria, são textos pesados, né? Como o Ailton Krenak, né, que é um indígena que aceitou de fazer o prefácio, ele disse que se até estômago para ler, mas eu convoco todos para que tomem conhecimento disso, que é algo importante para a nossa história. Não sei se, só uma coisinha que eu queria acrescentar, é que a gente não ficou na questão da descrição do genocídio. Para nós foi muito importante, né, colocar que apesar de tudo que eles passaram em termos de escravidão, de epidemias provocadas, de guerras, né, as nações indígenas sobrevivem, né, e sobrevivem pela capacidade que tiveram de ser resistentes e resilientes, por isso que foi uma descoberta. Algum dia eu estava lendo um artigo e aí li que tinha tido o genocídio de mais de 70, 80 milhões de índios nas Américas. Eram livros escritos por... Agora estamos novamente ao vivo, né? Eliane continua aqui, a doutora Leonor também, a Moema. E agora nós vamos retornar com o doutor Marcelo, que nos falava exatamente da construção desta obra e como é que surgiu. Moema. Então, o que eu li faz mais de 4 anos eram artigos ou livros escritos por
historiadores, antropólogos americanos que diziam, não, que tinham morrido aqui nas Américas durante a colonização europeia mais de 80, 90 indígenas. Eu Milhões. nunca tinha... Milhões. 80 milhões, né? 80 milhões, sim. E eu nunca tinha ouvido falar disso, de genocídio de indígenas, apesar de eu ter sido criado no lado de uma reserva de indígenas em Canadá. Já conhecia indígenas desde a minha criança. E depois do meu trabalho, durante 40, 50 anos, o meu trabalho na América Latina, grande parte era também com indígenas, tanto no México, na Bolívia, Peru. Nunca tinha ouvido falar de tal genocídio, então a curiosidade me levou e comecei a pesquisar para confirmar este dado tão impressionante de 80, 90 milhões de nativos mortos, matados, não eram somente mortos, senão matados, uma matança. Eu tinha lido bastante sobre outras matanças, particularmente a dos judeus na Alemanha, mas esta me impressionou tanto que decidi pesquisar. E quando confirmei que era realmente assim, por cento igual como eu, ignorava este dado tão importante para as Américas. Então pensei que podia dar a informar a gente sobre este fato tão impressionante do genocídio. E depois de ver se a divulgação desse fato podia ajudar as populações indígenas que ainda moram nas Américas e que sigam perseguidas, que têm que lutar e lutar para o respeito de seus direitos, que não são respeitados ainda. Então foi um motivo de serviço à comunidade, serviço à população e de apoio aos povos indígenas. E me metiu junto com minha esposa, que está acostumado também a trabalhar para a comunidade. Junto com ela, decidimos de iniciar um trabalho de pesquisa e de publicação de um livro sobre o homicídio dos povos indígenas das Américas. Legal, então, Muito bem. quiser. Eliane, sabe o que eu pensava enquanto ouvia o Dr. Marcelo? Hoje a gente passa pelas ruas, né, numa cidade de médio porte como Toledo, e a gente vê hoje, agora, quando eu me deslocava do meu bairro, da minha comunidade, para chegar aqui nesse trecho da entrevista, nesse local da entrevista, os indígenas pedindo, mexendo no lixo, procurando alimentos muito pequenos. Eu tenho um bebê de 3 anos em casa, e ao ver o indígena hoje, uma criança indígena, eu me remeti ao quanto de coragem eu tenho que esse bebê deixe o portão da minha casa. E eu, pelas ruas de Toledo, hoje na Rua Guarani, percebi 3 ou 4 na mesma faixa etária, 2 anos e meio, 3 anos. A doutora Leonor nos falou agora há pouco desse período de bebê, esse mamífero que ali nasceu e que precisa de proteção. Como é que a gente observa? Aí você diz, não, eu não consigo tirar hoje essa criança indígena das ruas, porque eu tenho que respeitar sua cultura.
Mas que respeito? Como é que a gente pensa esse respeito? Se essa criança não tem condição mínima de sobrevivência, a sua cultura está a milhares de quilômetros do que deveria, se é que a gente pode quantificar, do que seria respeitoso, do que seria a sua cultura. Eu creio que esse asfalto quente, essa fome e essa escassez está muito longe de ser esse respeito que sempre no Dia do Índio a gente prega, às vezes de forma muito cínica na sociedade, nas políticas que deveriam lhe ser aplicadas. Como é que a gente pensa essa realidade dessa... Vou voltar para cá. Vamos fazer uma meia-lua. Estamos ao vivo novamente, sofrendo com a internet, mas assim, vamos canalizar aí para que ela nos ajude. E caiu num momento crucial, em que eu perguntava para quem está chegando agora, fiz todo aqui enfim, né, encenei aqui, procurei trazer detalhes sobre a situação do indígena hoje. Se você não conseguiu acompanhar, volte um pouquinho o vídeo que você vai conseguir acompanhar. E eu perguntava para o Marcelo Pamoema e depois quero ter a liberdade de também conversar com a doutora para saber como é que a gente olha para essa realidade que, Edna, a mim não cheira respeitosa, está bem aquém daquelas penachos que a gente põe na cabeça das nossas crianças para lembrar que existem direitos, que existe uma dignidade, que existe uma cultura. Dona Moema, senhor Marcelo. A questão da cultura, essa palavra é uma palavra assim muito gasta, né? Porque geralmente quando se fala em cultura se liga muito à questão das manifestações artísticas, por exemplo, né? O que foi arrasado, né? Não chegou a ser, não chegou a acabar, mas o que foi tirado das comunidades indígenas, vamos referir a essas que chegam até aqui em Toledo, foi todo o jeito de ser que eles tinham, né? E o jeito de viver. Aí, à medida que os brancos foram avançando, foram tirando e tirando e tirando deles o que de fato era o seu alimento, o seu jeito de ser, a possibilidade de estar perto dos rios, né? de pescar, tirando toda a possibilidade de realizar os seus rituais como estavam acostumados. Se vocês vão ver aqui de onde eles vêm, aí de perto de Laranjeiras, foi deixado um pedaço, né, de terra, um tanto de território, mas que não coincide com o jeito deles serem e viverem, né? E aí tem toda uma questão de por que querer que eles, né, se tornem agricultores do jeito que nós temos a maioria dos agricultores, que não são inclusive nem orgânicos, né? Que só tem assim incentivos se a plantar muita soja, de preferência agora transgênica. É muito louco porque é uma espécie assim de guerra que aconteceu e que continua acontecendo. E aí vem uma questão também, né, de que acho muito triste, né, que eu acompanhei pouco, eu diria, né, do que eu sei de Toledo, mas os que vêm aqui é porque precisam encontrar uma outra forma de viver que não conseguem lá na terra que foi reservada para eles, né? Aí o que acontece? Quiseram fazer alguns albergues, né? Mas aí, como não são da jurisdição de Toledo, o município de Toledo não quer se meter. E os de jurisdição de Laranjeiras dizem que eles não têm por que sair. Então, sabe, a gente fica na mão de quem pode fazer algo também, já num tamanho maior, em termos, pelo menos, de municípios, né? E tem mais a questão da cultura também nossa branca, né? Que faz com que, mesmo crianças, né, já tem essa mentalidade de que os índios, melhor que fossem embora e quanto antes. Então, eu acho assim, eu não vejo tipo de solução no âmbito pessoal. A gente pode, às vezes, dar um certo apoio, quando posso dou também, eles vêm até aqui também em casa, sempre acolho, sempre falo, sempre... Mas isso está longe de ser uma solução do problema que eles têm. E que ainda é menor do que está acontecendo para os índios do Mato Grosso, que são literalmente exterminados, né? E agora, a última notícia que a gente teve a respeito do Pará, né? Onde de avião jogaram veneno para acabar mesmo com uma nação inteira e se apropriar, para colocar o mesmo de sempre, né? Trigo, soja... E se apropriar do território, quanto mais
para o benefício de muitos poucos, não é? E essa questão da demarcação de terras é tão crucial no nosso país, né? E a gente vê que cada vez menos tem uma vontade política de resolver isso no âmbito nacional. Sim, em todas partes, o tema principal para o qual lutam os indígenas é a terra e a língua. Terra e língua são os dois elementos fundamentais para a sobrevivência de um povo. Eu sou militante para a independência do Quebec no Canadá. Lutei muito por essa e conseguimos manter a nossa terra, o limite, o que é nosso país, e lutamos muito para manter a língua que é o francês. E se Quebec sobrevive hoje, é porque se conseguiu salvar estes dois elementos básicos, que são fundamento da cultura. Agora, nas Américas, os invasores europeus, os colonizadores, evidentemente a primeira coisa que fizeram foi de tirar a terra. Eles tirar a terra dos indígenas. E depois disso, obrigando a aprender a língua europeia, então de perder sua identidade. Além da religião, que era também para eles sua própria religião, embora religião cristã, outro elemento fundamental da cultura e da identidade. E hoje ainda a luta, e isso é a luta pela terra, como vemos aqui no Brasil, é evidente, está nos jornais, está na televisão, a luta dos indígenas pela terra, todo uma pela terra, e através da educação escolar, a luta pela manutenção do indígena, da língua indígena. E Estados Unidos, em nosso livro mencionamos o que foi a perda de milhões de hectares de terra. Está dentro do livro. Ai, quantos? Numa lei só, os indígenas perderam 90 milhões de hectares de terra, por uma lei sim, de 1890. Mas toda a história da colonização pelos europeus dos Estados Unidos é a história do roubo da terra. E hoje, ainda os indígenas dos Estados Unidos, igual como de México, lutam para a propriedade de sua terra e, através da luta pela educação bilíngue, lutam pela manutenção de sua língua. Então, nosso livro tinha um pouco isso como finalidade, apoiar a luta pela sobrevivência. Então, é um livro de militância, não é um livro acadêmico, não é um livro intelectual, é um livro de militância a favor dos povos indígenas.
conversar um pouquinho lá com o Leandro, que está aqui. Ô, Eliane, me permite um pouquinho? Sim. Antes de conversar com o Leandro, aí vocês vão entender porque a ciência do início da vida, os indígenas, o Dr. Marcelo, o Dr. Memo estão reunidos aqui. Mas eu fiquei aqui engasgada com a pergunta para o Dr. Lenor, exatamente o seguinte. Que diferença... Nós somos filhos e frutos de toda essa história, né? Se eu voltar aqui uma geração, a minha mãe nasceu numa aldeia aqui muito próxima a Foz do Iguaçu. Foi retirada do seu povo, assim como milhares de outras pessoas, e eu dei continuidade a essa vida. Que diferença tem esse bebê que eu encontrei hoje, estes bebês, este grupo de bebês, do meu Daniel que eu amamento em casa? Como é que a gente olha para essa criança e parece que ela não é uma criança? Claro. Como ela é um ser abandonado quando ele era filhote. Qualquer animal isso que você abandona na fase de filhote há de se tornar agressivo. Na verdade, o Jung dizia uma coisa que eu concordo completamente: o contrário de ódio não é amor. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é poder. Então, nós todos vivemos um genocídio gigantesco quando se usa medicação que todo mundo sabe que não serve para nada. Quimioterapia. 97% das pessoas, segundo John Hopkins, morrem do uso da quimioterapia. Mas dá lucro. O genocídio, vocês têm uma ideia, nos Estados Unidos, pessoas normais, que a empresa obriga a fazer um exame, essas pessoas não têm nada, e 534 mil morrem de quimioterapia em poucas semanas. Então, quando a gente fala de genocídio, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças que tinham que ficar no peito da mãe logo que nascem, não existe licença maternidade em um dia. Então, essa criança vai viver um abandono. O único cheiro que ela conhece desde os 3 meses de vida. Mas o exército americano está hoje... Voltamos ao vivo. Terra, o que a gente não entende, e é difícil de explicar isso, é que a terra, para os indígenas, tem outro sentido. Para o branco, a terra é escavá-la, sembrar e fazer produzir. É um objeto de produção. É um recurso. Então, qualquer terra que seja, é igual, é objeto para produção. Enquanto para o indígena, a terra é a Pachamama, a mãe terra, é uma mãe de onde vem a vida todo o tempo. Vem a vida hoje, amanhã e para sempre. Então, tudo é vida, é o solo, mas são os rios, são as frutas, são as árvores lá perto da casa. Eles vivem com sua mãe todo dia. O agricultor, o estrangeiro branco, está como uma terra de produção, vai ver a soja como cresce, mas o indígena está vivendo com sua mãe continuamente. Por isso, tirar a terra ao indígena é tirar-lhe a sua fonte de vida. A terra é vital para o indígena, porque é a origem e a continuidade de sua vida. Por isso a luta tão forte dos indígenas para a sua mãe, para ter a sua mãe. E isso o branco não entende tanto.
Essa criança sem mãe que a senhora se refere? Essa criança sem mãe, ela vai ficar... E aí você vê que é um ciclo. Você deixa a criança sem mãe, essa criança na adolescência vai se tornar muito agressiva, e aí vai perpetuar a crença de que são os indígenas. Mas não se passa aí. O que eu estou tentando falar é o genocídio do planeta. O planeta não tem mais 7 bilhões de habitantes. Há muito tempo. Mas isso não se fala. Na verdade, você só tem 1000 pessoas no planeta que tem 99% do dinheiro circulante. E essas 1000 pessoas estão praticando genocídio interracial, Hutu contra Tutsi, branco contra... Em cada local tem a sua faceta daí. Exatamente, porque o que eles querem é um genocídio do planeta. A Terra, quando os geneticistas descobriram o transgênico lá nos anos 70, na Califórnia, eles pediram que nunca se praticasse o plantio do transgênico. Aí a empresa Monsanto logo patenteou e começou corrompendo os tribunais, corrompendo pacto os ético e matando, porque se você pega o livro Genética, a roleta genética do Jeffrey Smith, você vai ver que um rato que come comida transgênica fica sem fígado. No fundo, nós precisamos falar do grande genocídio. E mais, cientificamente, eles inventaram que a natureza é competitiva. E o que irrita a essas pessoas que foram educadas para acreditar nessa besteira é que os índios compartem tudo. Eles são uma afronta ao nosso conhecimento. Deixe estar que vários cientistas, recentemente, fizeram um documentário que está até na internet, mostrando que a empatia... Você quer saber o que aconteceu? A concepção, todo mundo estuda ainda hoje, nos livros de biologia, que a concepção é aquela briga de espermatozoides, um dando tapa no outro, e aí quando chega o mais esperto, quando chega lá no ovócito, ele pega com uma enzima que ele tem na cabeça, fura o ovócito, quer dizer, todo mundo nasce de estupro, no final de contas, biológico, e é assim que é. É tudo mentira, porque colocaram uma microcâmera nos anos 80 e viram a coisa mais linda. Não, para tudo. Vamos assistir essa cena. Descreva para nós. Exato. Pegaram aquela microcâmera e descobriram que a alma que tem o DNA, que já foi fotografado na Rússia, quando uma alma sai do corpo, ela carrega o DNA informacional, que conta toda a história. Então aquela alma escolheu aquele pai e aquela mãe para viver as experiências que ele quer transmutar, melhorar. Nada a ver com karma. Quem quiser acreditar em karma, acredita, mas o problema é DNA mesmo. Nós estamos falando de ciência. Então, eu vou juntar com essas pessoas que têm dramas parecidos para evoluir, porque a biologia quer a evolução de todos. A turma que está no poder quer a destruição de todos, né? Se chega lá na Patagônia, as indústrias de água estão matando todo mundo na Patagônia porque os indígenas são donos da água. Então, isso se repete. E os governos mancomunados com a corrupção do poder, né, deixam. No entanto, a verdade, quando você pega uma microcâmera e coloca lá no ovócito e no trato genital masculino, o que você vai ver? É uma cena linda. Milhões de espermatozoides, sabe que só 50 são escolhidos pela alma. E aí eles atapetam o trânsito da mulher. Eles atapetam para diminuir a acidez. E aí, finalmente, aqueles 50, que hoje biologicamente são os espermatozoides sedutores, mas eles continuam chamando os outros de guerreiro, eu chamo de atapetador. Então, esses 50 vão lá, devagarinho,
metade da velocidade, é 10 centímetros por hora, aqui 5 centímetros por hora, esses chegam e o ovócito que está rodando como a Terra, igualzinho, ele para diante daquele que ele escolhe e ele se abre e entra. Então, por que nós mantemos todas as informações erradas? Por que nós ocultamos que esse genocídio existe? Dos índios e nosso. Nos matam com remédios. Nos matam com um monte de vacinas que ninguém precisava tomar, porque o Stephen Lanka lá já descobriu que vírus não existe como vida fora da célula. Então, peraí, o governo resolve que não precisa existir troca, não pode existir troca de semente natural. Eles estão matando a nós. Eles matam e continuam matando. O Brasil é o segundo país do mundo em transgênico. Nós temos uso de agrotóxico 300 vezes mais do que a OMS permite. Nós, brasileiros, estamos sendo mortos. Porém, há uma história importante. Há 10 mil anos atrás, houve um período de glaciação, que está para vir outro. Ao contrário do que o pessoal fala do aquecimento global, é só ouvir tamanha profundidade dos invernos. O que acontece? O que existe essa situação de vamos terminar com a terra, vamos desertificar a terra, vamos fazer tudo isso e vamos matar, e vamos matar. Só vão ficar uns poucos escolhidos aqui. A ideia é essa. Mas, se nós olharmos para a nossa transgeracionalidade, nós todos vamos descobrir que viemos do mesmo lugar. Então, não existe índio, não existe branco. Somos um. E a transgeracionalidade, a história do DNA, está lá para provar. E quando que a gente fica olhando o outro como se o outro fosse outro, mas não fosse eu? Estamos olhando para nós mesmos. Sempre estamos olhando para nós. Nós precisamos nos salvar. A gente precisa destruir tudo que tem. Voltamos contra todo o sistema de internet. Não, vamos pedir para ela nos ajudar nesse momento, para a conclusão da fala. Então, fechando a fala, só vou é assim, estamos olhando para nós mesmos. Sim. O tempo todo. O que eu tenho visto desses jovens que têm nascido com os pais conscientes, as mães conscientes, a concepção consciente e a mãe ficando em casa 3 anos com a criança? É uma nova espécie. Eu chamo do Homo sapiens frater, que a capacidade de amor deles é absurda. Esse frater arrepia. É um novo tempo. É um novo tempo. Esse novo tempo onde não será aceito qualquer genocídio, onde não será aceito a retirada da vida de quem quer que seja. E, obviamente, o poder cairá. O poder se mantém firme e forte porque ele é oculto. Você sabe quem são os donos da Monsanto? Você está em algum livro? Claro que não. Ou quem é dono dessa ou daquela empresa de farmácia que produz coisa. Leon Eisenberg escreveu no testamento dele que ele criou uma doença chamada TDAH, que não existe, porque ele ia ganhar dinheiro da Ritalina. 60% das crianças do Brasil tomam isso. Eles vão ficar incapazes mentalmente quando chegar à vida adulta. É outro tipo de genocídio. Foi denunciado por uma psiquiatra da Universidade da Unicamp. Então, nós temos que abrir os olhos para os genocídios que estão acontecendo. Temos que abrir os olhos que, se você entrar na internet, não vão dizer qual é a população do planeta hoje. Mas está lá, nas placas da Geórgia, que o mundo só terá 300 mil habitantes. Esse é o projeto. Todos os genocídios são muito bem programados. No entanto, se chegar o Homo sapiens frater à Terra, parou. Esse cara dá conta. Acabou.
agora, a internet está nos judiando bastante hoje. Eu acho que a internet não quer que esse vá além esse conhecimento, mas nós vamos tentar de outras formas, tem oportunidade. A doutora Eleonor está em Toledo, né? A Moema é nosso patrimônio da cidade, já juntamente com o Marcelo. Doutora Eleonor, obrigado por essas palavras. Eu espero que nós tenhamos, a Eliane está aqui comigo, jornalista, que nós tenhamos outras oportunidades antes que a senhora retorne à sua cidade, retorne aos seus trabalhos, para que a gente possa conversar longamente sobre esses temas, porque eu creio que requer uma reflexão social. Eu tenho feito a defesa de que a criança é da comunidade, que a criança é de quem se incomoda com ela na igreja, que a criança é de quem não quer dar trabalho para a mãe que tem um bebê em casa. Às vezes a gente levanta uma bandeira hipócrita contra o aborto, mas depois que essa mulher tem esse filho, a gente abandona ambos na sociedade, a gente não quer saber o que vai ser da vida desses dois. Semana passada eu tive uma conversa sobre isso. A gente não quer alugar a casa para uma mãe que tenha filhos, que tenha animais, mas a gente quer um ser humano perfeito na sociedade, um ser humano fantástico, que dê conta de tudo e de todos ao mesmo tempo. Muito obrigada e eu espero que a gente tenha outra oportunidade para conversar sobre esses assuntos. Eu sei que tem tanto a dizer, tem as drogas por aí, tem as crianças que são concebidas já nesse processo, como é que a gente faz, tem as adoções. Eu particularmente gostaria de conversar sobre esse tema. Na Moema, que prazer estar aqui, gostaria de abrir para suas considerações finais, também o Dr. Marcelo, e tem uma figura enigmática ali no canto que ainda nós vamos falar. Obrigado, Moema. Eu só queria assim salientar, né, também que nós trabalhamos no livro, toda essa questão de tudo que nós precisamos, inclusive escutando todas essas teses, né, várias que a doutora Rosana defende, essa educação para o amor, quanta coisa que nós podemos aprender destas comunidades que foram tratadas como, não foi nem não civilizadas, era realmente que não eram gente, né? Inclusive, quando os portugueses chegaram aqui, lá no Vaticano se discutia se índio tinha alma, não tinha alma, coisas completamente loucas, né? Por quê? Porque se eles conseguiam provar que não eram pessoas, então podiam se apropriar de tudo, né? Mas eu vejo assim, hoje tem um movimento bonito em âmbito continental. E como nós temos que amar a nossa mãe, né? Então muda toda a concepção, e muda toda a forma de pensar o que nós precisamos para viver e o que eles precisam para viver do jeito que eles concebem a vida, né? Então acho assim, aceitar bastante, né, que nós temos bastante ignorância e querer aprender, né? Eu acho que é uma coisa assim muito importante, querer entender. Por isso, tomara que esse livro, né, gente até da nossa redondeza, da nossa família, é bastante preconceituosa, mas tomem o tempo de ler e aceitem que isso aconteceu e quem sabe mudem um pouco a ideia de que tem que produzir mais alimentos, né? Mas como a gente sabe, né, que bem nessa concepção das grandes multinacionais, são pouquíssimas, são